E aí, moçada, tudo bem? Então, moçada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo migratório internacional que acontece aqui para o nosso querido Brasil, né? As pessoas que chegam, as pessoas que saem, motivos que saem. Enfim, vamos discutir um pouquinho sobre isso. É uma aula bem gostosa, uma aula bem tranquila e acredito que vai agradar a muitos aí, beleza? Um grande abraço, vamos começar aí. Valeu, galera. Vamos começar, pessoal, a aula de hoje. Todo mundo atenção, né? Vamos pegar o discurso do nosso querido Cauendre. O Cauendre tem umas palavrinhas encorajadoras para falar aí. Atenção, então, com você, Cauendre. Então, aí, a gente tá. Todo mundo não é mais segredo pra ninguém que tá tendo uma rixa entre o primeiro e o terceiro, né? Uma rixa saudável, mas não deixa de ser uma rixa que a gente quer ganhar e mostrar quem é que manda nessa coisa aqui, meu. Porque você tá ligado que ônibus só tem um lugar na janela. E eles estão querendo ocupar o nosso lugar que a gente já tá aqui, conquistou. Depois de 3 anos, tá ligado? 3 anos aqui, sofrendo, estudando vestibular, tudo, tomando tapa na cara. Agora eles chegam aqui e acham que o bagulho é fácil assim. Não é assim não, tá ligado? A gente vai mostrar quem é que manda nessa coisa aqui, tá ligado? E é isso mesmo, mano. Foguete não tem ré, é só pra cima, tá ligado? E que nem você, o nosso querido professor falou também. Eles têm que aprender ainda que a gente que é o topo. Eles estão querendo almejar o topo, mas estão lá embaixo ainda. Então, dá uma segurada aí, galerinha. Que, ó, mano, pegar palavras do nosso querido Tonão também, que não está presente, mas está presente nos nossos corações, filho. A cama vai sair voando daqui agora, tá ligado? A gente vai falar, mano, o bagulho é doido, tá ligado? É, meu. Ele chega agora e tá achando que nós vai entregar o bote aqui diretão pra eles. Tem muita guerra ainda pela frente, nenenzada, filho. Corrigindo, não é a gente que é o neném, são vocês, tá? É isso mesmo. Pega, galera. Tamo junto. Valeu! E aí? Muito bem, com respeito. Ótimo, Brasil acima de tudo, muito bem, pessoal, show de bola, valeu. Então vamos lá, primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, salve, salve, cidadã. Bom dia! Bom dia! Vem pra guerra! Vem pra guerra! Vem tranquilo, vem tranquilo. Rapaziada, vocês estão levando muito a sério mesmo. Meu, que saudade imensa de vocês, cara. Vocês estão sensacionais. Meu, tá muito legal. É saudade dessa disputa do primeiro com o terceiro lá, gritando no corredor, show de bola. Em breve estaremos juntos, moçada. Maravilhoso, parabéns, show de bola. Muito bom mesmo. Pessoal, então vamos começar aí a aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o fluxo migratório internacional relacionado ao Brasil. Então, essa primeira parte da aula seria a aula 48, beleza? Equivalente à aula 48. Então, vamos lá. Sempre bom lembrar, fazendo as tarefas mínimas de cada aula que nós vamos passando, né? Não esqueçam, vale uma notinha daquele jeito. Então, peguem seus cadernos, acalmem os seus ânimos, respirem fundo. Eu sei que tem gente aí que está tremendo, aguenta um pouquinho e vamos para a aula. Isso aí. Vamos nessa, moçada. Bom, Brasil no fluxo migratório internacional. Qual é a posição do Brasil nesse contexto? Vamos começar com um parecer um pouco histórico. Um pouco não, né? Totalmente histórico. Por mais de 3 séculos, então mais de 300 anos, durante o período da colonização do Brasil, os portugueses, presta atenção, valeram da migração compulsória, aquela migração constante, aquela migração que é meio que obrigada, vamos dizer assim, meio não, né, obrigada, obrigatória, né, dos negros africanos para sustentar a economia agroexportadora da colônia. É sempre importante lembrar para vocês o seguinte: também durante 3 séculos e meio, o Brasil foi sustentado pela região nordeste do país, basicamente sustentado por ali, tá? Então, é sempre importante fazer esse parâmetro. Nós temos 500 anos, dos quais 300 a 350 anos, o dinheiro principal vinha dessa região do Brasil, tá? Da região nordeste. E vinha também de uma forma, eu vou pôr assim, uma forma realmente, infelizmente, vinha dessa forma, dessa migração compulsória, tá? Que seria o tráfico negreiro. Mas só que, pessoal,
o final do tráfico negreiro em 1850, então, quando é proibido mesmo esse tráfico negreiro no mundo, mudou o perfil das pessoas que migravam para trabalhar aqui no Brasil. As pessoas vinham para trabalhar no Brasil ou na lavoura ou na pecuária, mas predominantemente na lavoura. Lembrando, a abolição da escravatura ela vai acontecer 38 anos depois, é isso, 38 anos, a área de humanas, isso, 38 anos depois, né, com a assinatura pela princesa Isabel da abolição da escravatura, beleza? Mas só que nesse período já não podia mais ter esse negócio relacionado aos escravos, joia? Bom, o período áureo, então, posterior a essa época que nós estávamos destacando, o período áureo de entrada de imigrantes no país ocorreu entre 1884 a 1933. Reparem que foi 4 anos antes da abolição da escravatura e 5 anos antes da proclamação da independência do Brasil. Já começa um fluxo de imigrantes para o Brasil. Esse período em questão aqui que eu estou destacando com vocês, pessoal, é um período no qual os italianos, atenção, estavam passando por uma grave crise econômica e industrial lá na Itália e estavam buscando outros lugares para desenvolver a sua vida, a sua economia, buscar uma qualidade de vida melhor. Beleza? Mas a gente já entra no assunto italianos daqui a pouco. Bom, esse gráficozinho é importante porque ele mostra aqui, ó, Brasil, imigração, olha o I, imigração, importou, entrou, tá? Então, imigração por nacionalidade. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos. Desde já eu peço desculpa à população islâmica, mas só que eles acabaram colocando assim, dentro, esse quadro é um quadro do IBGE, e foi colocado pelo IBGE os dois em conjunto. Eu sei que não se deve fazer isso, tá? Mas acabou fazendo, então já peço desculpa de antemão. E vamos lá. Aqui, ó, a coloração mostra o ano. Então, de 1884 a 1893, aí nós vamos acompanhando quem mais entrou no Brasil em determinados períodos. E eu quero chamar a atenção para vocês pelo seguinte: na nossa região, norte do Paraná, e também no sul do Brasil, nós tivemos uma boa entrada dos italianos, no estado de São Paulo também. Mas só que, olha só que interessante, durante a grande história de imigrantes internacionais no Brasil, olha os portugueses como se destacam. Desde o período de 1884, ó, aqui, ó, 1884, essa barrinha amarela, até essa barra mais escura, 1924 a 1933, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né? Então, preste muita atenção nesse retrospecto aqui, tá? Ó, os portugueses, eles sempre dominaram. Agora, um detalhe importante. Olha uma coisa que nem aparece tanto para a gente. Nós temos muito mais descendentes de espanhóis do que de italianos, quando a gente compara na nossa média histórica. E se você pegar esses dois primeiros períodos aqui, olha que legal os japoneses. Os japoneses não entraram nos dois primeiros períodos. Eles não pertenceram ao Brasil. E os sírios, eles também não entraram no Brasil nesse primeiro período aqui para trabalhar na lavoura. Então, eles já vieram trabalhar, principalmente fazendo aqueles trabalhos de mascate, trabalhar no comércio, trabalhar quando já tinha uma cidade mais estruturada. No caso dos sírios, dos turcos, as pessoas relacionadas ao Oriente Médio, tá? Então, era esse destaque que eu queria mostrar para vocês, e eu queria deixar bem claro, então, que no Brasil, o maior número de imigrantes ao longo dessa história que nós estamos destacando foram os portugueses, depois os espanhóis, pessoal. E, por incrível que pareça, alemães e italianos, eles têm um empate técnico no número de pessoas que entraram aqui no Brasil. Mas só que eu vou chamar a atenção também de vocês, se a gente pegar, por exemplo, só esse período aqui, o último período de 24 a 33, 1924 a 1933, nós temos os japoneses como um dos 3 povos que mais entraram no Brasil nesse período. Olha só que interessante, pessoal, isso, né? Os japoneses, eles estão dentro dessa gama de pessoas que entraram. Na verdade, eles são o segundo colocado, né? Eles perdem só para os portugueses, que entram com esse tamanho todo. Aí vem aquela pergunta: vocês sabiam que os portugueses eram os que mais entravam no Brasil?
Eu imaginava na hora histórica, lá, 1500, mas não imaginava que era agora. É simples, então. Sempre lembre desse gráfico. Compare os portugueses com os italianos. A diferença é que na nossa região tem muito italiano concentrado, porque é uma região antiga do café. Beleza? Não esqueça disso. Vamos lá. Brasil no fluxo migratório internacional, outro destaque. A crise que ocorria na produção cafeeira, né, no caso aqui no Brasil, associada à instituição de medidas legais restritivas à entrada de imigrantes no Brasil, fez com que o fluxo migratório do exterior para o Brasil diminuísse bastante, né? Drasticamente durante as décadas de 1930 e 1940. Esse 1940, pessoal, você pode colocar até 1945, tá? O Brasil, nesse período de 1930 até 1945, só fazendo um refresco na memória de vocês, era um Brasil de uma época de Getúlio Vargas. E para o Getúlio Vargas conseguir centralizar bastante o poder na mão dele e trazer a população para ele, ele tinha que parar, frear essa prática de imigrantes vindo de fora. Que esses imigrantes vindos de fora, eles vinham com novas ideias que poderiam inflamar a população e pensar contra o político da época. Então é por isso que existem, se formam leis, né, restritivas à entrada de imigrantes no Brasil. Você começava a colocar um número X de imigrantes que podia entrar. Por exemplo, é um número fictício, tá, pessoal? Eu não sei o número da época, aí é questão muito mais de historiador do que de geógrafo, mas é um número fictício. Por exemplo, o Portugal foi nossos colonizadores, então os portugueses podiam entrar à vontade, tá? Porque eles foram nossos colonizadores, a gente também tem uma entrada relativamente mais fácil para Portugal do que para qualquer outro país, porque nós somos colônia deles, pelo pacto colonial que existe entre as duas nações, né? O português está fora. Aí falava assim, italiano, pode entrar 20 mil italianos esse ano. Alemães, pode entrar 5 mil alemães esse ano. Sei lá, espanhóis, pode entrar 10 mil espanhóis esse ano. A hora que dava cota, não entrava mais, tá? Então o governo fazia esse sistema, vamos pôr assim, um sistema de cotas de pessoas que podiam entrar nessa época. É isso aí que o pessoal fala quando ele coloca medidas legais restritivas à entrada de imigrantes no país. Após o término da Segunda Guerra Mundial, como resultado da crise que vivia os países lá na Europa, né, pessoal, verificou-se um aumento no fluxo de imigrantes vindo da Europa para o Brasil, a maioria deles fugindo da guerra ou do caos da guerra ou do caos pós-guerra, a falta de oportunidade lá, e vendo no Brasil um lugar próspero para viver. Mas só que isso, pessoal, logo começou a declinar. No início da década de 50, começou a cair. Então, de 45 até 50, teve um boom de europeus vindo para o Brasil. De repente, em 1950, começa a cair, porque a própria economia da Europa começa a se estabilizar, eles vão se reconstruindo. Tem o Plano Marshall dos Estados Unidos, né? Aí você tem também a cortina de ferro, divide-se os países, né? O lado socialista, o lado capitalista, Europa Oriental, Ocidental, enfim, coisas que nós vamos ver mais para frente, mais adiante. Vamos lá. Importante esse aqui, ó. Com a estagnação da economia brasileira durante a década de 1980, então nós já estamos falando já da década de 1980, os brasileiros começaram a emigrar. Olha aqui, ó, de exportar, de ir embora, foi embora, né? Emigrar para vários lugares do mundo, especialmente países da Europa. Então inverte o ciclo, né, cerca de 30 anos após o que tinha acontecido, deles estarem chegando aqui, inverte esse ciclo, 30 anos depois os brasileiros começam a partir para a Europa, Japão, Estados Unidos e Paraguai, pessoal. Outra coisa que muitos de nós, às vezes, não sabemos e não temos conhecimento. Eu vou destacar um pouquinho a migração para o Paraguai também. Só uma observação, na minha época de infância, que é a década de 80, né, anos 80, tinha muitos amigos nossos que os pais, ou até mesmo os amigos, iam junto com os pais trabalhar no Japão. Né? Tinha pai que ia, a mãe ficava, às vezes ia o pai, a mãe e o filho, às vezes ia pai, a mãe e o filho ficava com a avó aqui no Brasil. Então teve várias situações, tá? E a minha região era uma região também, assim como Londrina, assim como é que é, Açaí, é uma região com muitos japoneses.
Então, a gente tinha muito amigo japonês e de vez em quando perdia um ou outro porque ele ia embora para o Japão para trabalhar lá, certo? Enfim, aqui mostra um pouquinho para vocês esse gráfico, eu acho ele bem interessante, porque ele coloca aqui, ó, comunidades com maior número de estrangeiros em milhares, tá? Milhares não é milhões, é milhares, tá? Em dezembro de 2011. Vamos lá? Então, os portugueses, eles lideram o ranking, aí vem os japoneses, depois os italianos, bolivianos, atenção, bolivianos à frente dos espanhóis. Detalhe, esses bolivianos são os legalizados, tá, pessoal? Tem milhares e milhares de bolivianos que não são legalizados, paraguaios que não são legalizados, uruguaios que também não são legalizados aqui no Brasil. Tem muito, peruano, moçada chilena e aí vai, tá? Bom, estado com maior número de estrangeiros em 1000. Olha só que interessante, São Paulo tem 771, quase 772 mil estrangeiros, o estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 314 mil estrangeiros, e o Paraná, 77 mil, é o terceiro estado com maior número de estrangeiros no Brasil. Então, são estados receptivos para os estrangeiros, tá? E se você parar para pensar, é um eixo econômico importante. O Paraná é um estado estável, é um estado já com clima mais ameno, mas do jeito que eles estão acostumados do lado de lá, né? Nos países deles, então o Paraná acaba atraindo bastante pessoas. Olha aqui, 4.477 é o número de refugiados no Brasil em 2011. Não temos os números atualizados, nós temos estimativas, por isso que eu não coloquei para vocês. Estimativa não é número atualizado, é um talvez, é um faz de conta. Então, como não é nada confirmado, eu não coloco para vocês, tá? Entre 60 a 300 mil é o número calculado de imigrantes ilegais no nosso país, pessoal. Ele varia esse tanto, de 60 a 300 mil. Como o Brasil é muito grande, não dá para a gente identificar quais são esses imigrantes, beleza? Bom, perfil dos imigrantes aqui, ó. Mão de obra menos qualificadas, bolivianos, peruanos, paraguaios e uruguaios, tá? Eles vêm trabalhar aqui, ó, bolivianos, costura, você vai na, como é que chama lá, em São Paulo, o Brás, você vai no Brás, tem as lojinhas embaixo, em cima tem umas casinhas, né? Como se fosse uma sobreloja, a gente chama de sobreloja. Na maioria dessas sobrelojas moram os estrangeiros que ficam ali costurando a própria roupa que é vendida ali no Brás, tá? Não todas, mas uma boa parte dessas são costuradas por bolivianos que trabalham em regime praticamente de escravos, tá? Recebem um salário mínimo, convertido para o bolívar, que hoje está uma diferença de 18 bolívares, R$1. Então, assim, os caras ganham 18 mil bolívares. Para eles é muita grana ficar trabalhando aqui no Brasil e mandando dinheiro para a família deles na Bolívia, beleza? Então, eles trabalham com costura, empregada doméstica e comércio. Peruanos trabalham com comércio, restaurante e construção. Paraguaios, comércio, principalmente ambulantes e entregadores, né? Empregados domésticos, perdão. E mais perto da fronteira, os uruguaios trabalham como mão de obra rural não registrada. Joia vai, trabalha no Brasil, volta para o Uruguai, às vezes muitos deles para dormir lá e morar lá, certo? O peso uruguaio é cerca de 6 a 7 pesos uruguaios, R$1. Então, compensa para eles fazer esse intercâmbio de trabalho. Mão de obra mais qualificada dos argentinos, chilenos, portugueses e espanhóis. Está aqui tudo que eles trabalham, tá? Eu vou só destacar aqui, ó, postos gerenciais. Postos gerenciais são assim, geralmente esses argentinos vêm através de empresas argentinas trabalhar aqui. Eles vêm ser gerente das empresas argentinas aqui no Brasil. Aí o Brasil, pelo Mercosul, faz esse comércio com eles e colocam eles, então, numa posição de gerente, independente da empresa que eles estejam trabalhando. É o cara que vai gerenciar o que está acontecendo dentro da empresa, tá? No Chile, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E o que eu chamo a importância aqui para vocês, ó, os portugueses, os advogados. Lembrando, pelo Enem você consegue, naquele esquema, né, ir para Portugal cursar direito lá, mas é sempre importante lembrar que a Constituição portuguesa, ela é diferente da Constituição brasileira.
mas os portugueses vêm para cá, fazem uma especialização, fazem um ajuste de currículo e começam a trabalhar aqui como advogados, e eles conseguem. E tem muito, tá, pessoal? Tem muito. Arquitetos e engenheiros, por exemplo, também um grande destaque para os espanhóis. Joinha? Então, vamos lá. Ó, o que eu falei para vocês. Os brasiguaios. Guarda bem esse nome que sempre aparece no vestibular. Brasiguaios. O que são os brasiguaios? O número de brasiguaios, como são chamados os brasileiros e descendentes que vivem no Paraguai, tá? Superava em 2016 a casa de 350 mil habitantes lá no Paraguai, brasileiros que moravam no Paraguai, cerca de 5% da população do país, que é de 6 milhões e 800 mil habitantes. Então, quase 5% da população, então, dentro de cada 50, vamos por assim, né, dentro de cada, 100 paraguaios, 5 são brasileiros, nesse meio, nessa meiuca toda que você pega lá os caras. Entre as atividades, o que eles fazem lá, né? Entre as atividades que os brasileiros desenvolvem lá, os paraguaios vão desenvolver lá, tá a pecuária e o cultivo da agricultura. Entre eles, a soja, girassol, milho e trigo. Como temos o Mercosul, a gente pode fazer essa troca, esse intercâmbio agrícola, tecnicamente de graça, né? Com relação à taxa de importação, beleza? As terras lá, na boa parte, são férteis. Uma outra boa parte das terras são baratas e você tem uma mão de obra paraguaia extremamente baixa. Então, assim, para quem tem terras, é interessante buscar terras no Paraguai, principalmente na região fronteiriça com o Brasil. O valor gerado pelo desenvolvimento dessa galera chamada de brasiguaios aqui, ó, né, corresponde a 30% do produto interno bruto do país. Então, os brasileiros, que representam 5% da população, produzem quase 1/3 do dinheiro que o Paraguai tem em caixa. Repara, então nós giramos a roda dos caras, quase 1/3 são os brasileiros que giram a roda deles. Agora, olha isso aqui. A importância da atividade agropecuária desenvolvida pelos brasiguaios para a economia do Paraguai não impede que eles sejam alvo de discriminação e hostilidade por não serem paraguaios. Pessoal, atenção, existem guerras, existem desentendimentos, conflitos por terras, existem brigas, assassinatos e entre outras coisas relacionadas aos brasiguaios e os paraguaios, né? Ó, presta atenção, eu não estou falando que os brasileiros são santos também não, mas eu coloquei aqui de um jeito bem sutil para vocês, ó. Os brasiguaios sofrem discriminação e eles são hostilizados, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Aqui nós temos o mapinha do Paraguai, beleza? Argentina, Bolívia, Brasil, e aqui está o Paraguai. Joia. Até aí, nada de extraordinário. As terras que os brasileiros gostam muito, essa terra fronteira com o Brasil, é óbvio, né? Está mais perto da fronteira do Brasil, seriam os lugares onde tem a maior concentração de brasileiros, beleza? E essas áreas que estão achuradas, que estão riscadinhas aqui, ó, aqui, ó, departamentos são estados, tá? A gente chama de estado aqui no Brasil, lá eles chamam de departamentos. Departamento onde os ataques aos brasileiros são mais intensos. Então, aqui os brasileiros sofrem bastante ataques e aqui os brasileiros também sofrem bastante ataques. Vamos supor, eu tenho uma fazenda lá, eu estou no meio lá do Paraguai e a minha fazenda é invadida, os caras roubam meu gado, se eu for atrás deles, eles começam a trocar tiro comigo, literalmente falando. Então, o agredido, o invadido, o ataque, ele se dá pela forma de roubo ou ele se dá pela agressão física, esse ataque destacado aqui nessa questão. Tudo bem? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu achei bem importante destacar, porque todo mundo acha que o clima entre Brasil e Paraguai é tudo lindo, tudo ok. E tendo em vista um pouquinho isso aqui, vocês começam a entender o que acontece, né, quando você se sente, às vezes, um pouco zoado, né, quando você está fazendo sua compra ali no Paraguai, na fronteira com o Paraguai.
É sempre importante lembrar que, além disso aqui, que eles acham que nós estamos lá roubando terras deles, de uma certa forma eles não estão errados, né? Acham que nós estamos lá fazendo um mal para eles, vamos por assim, eles também têm entalado na garganta a Guerra do Paraguai, né? Que o Brasil, impulsionado pela Inglaterra, no final dos séculos lá, de 1880 e tantos, que eu não lembro, 84, não lembro quanto que é certinho, 1884, Guerra do Paraguai, não vou lembrar, mas enfim, eles estão engasgados com a gente desde aquela época. A Inglaterra empurrou o Brasil foi e arrebentou com o Paraguai, e a história toda vocês já conhecem. Se não conhecem, é interessante vocês irem atrás para observar o porquê que os paraguaios também não gostam dos brasileiros, não é só por causa da agricultura e da pecuária. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Imigrantes internacionais de retorno são aqueles que estão, óbvio, a própria palavra diz, né, estão retornando para o país. Vamos lá? Ele faz o seguinte período histórico. Entre 2005 a 2010, são 5 anos, o Brasil recebeu aproximadamente 268 mil imigrantes internacionais. Esse número foi cerca de 85% maior do que o recebido pelo país em 1995 a 2000. Então, pegando 10 anos antes, esse mesmo período, né, 5 anos, voltando 10 anos no tempo, teve um aumento de 85%. Aproximadamente 65% desse total aqui, ó, tá? Então, 65% desse total era de imigrantes de retorno internacional, ou seja, pessoas que nasceram no Brasil, mas viviam em países estrangeiros há mais de 5 anos. Então, estava morando lá fora, quis voltar para o Brasil. Qual foi o motivo que esses caras voltaram? Mais da metade desses imigrantes de retorno dirigiu-se para 3 estados. Então, desse percentual de imigrantes aqui, se dirigiu principalmente, mais da metade, né, para 3 estados brasileiros: São Paulo, Minas e Paraná. Os fatores que contribuíram, né, que foram, que trouxeram esses imigrantes para nós aqui de volta, está destacado aqui para vocês, ó. No período de 2005 a 2010, era aquele período que o Brasil estava na linha, estava crescendo, estava tudo prosperando, estava tudo lindo, maravilhoso, e realmente era um período onde tinha fartura. O crescimento econômico, a construção civil estava a milhão, a indústria estava a milhão, mão de obra sobravam vagas, pessoal, de trabalho, sobravam vagas de emprego. Então estava aquele negócio, aquele movimento fantástico, né? E no meio desse caminho aí, de 2007 para 2008, o Brasil é eleito para ser a nova sede das Olimpíadas e também eleito para ser a sede da Copa do Mundo, nesse meio de caminho entre 2005 e 2010. Então, assim, tudo conspirava para o Brasil estar crescendo e acabou atraindo, né? A prosperidade econômica brilhou nos olhos de quem estava lá fora, com saudade da comida, saudade da família, saudade do Brasil, saudade do clima, de um churrasco, uma piscina, a confraternização entre as pessoas, né? Aquele esquema brasileiro que vocês sabem, que vocês também estão sentindo falta, assim como eu também estou sentindo falta. Então, eles viram a prosperidade econômica que o Brasil vivia na época e a oportunidade de trabalho na sua terra natal. Então, eles tinham 2 parâmetros: a prosperidade do Brasil econômica, agora vai, o famoso agora vai, né? E a oportunidade de trabalho, né, que tinha nessa região. Beleza? Tranquilo? Então, era isso que estava destacando aí esse local, né? Esse momento histórico, esse local, ó. Beleza? Vamos lá. Mais imigrantes chegam ao Brasil. É importante esse quadrinho aqui que mostra para vocês que chegam cada vez mais imigrantes ao Brasil. Em 1995 a 2000, chegaram cerca de 143 mil imigrantes. De 2005 a 2010, 268 mil imigrantes. Olha aqui, ó, o crescimento foi de 86,7%, que é o que vimos ali atrás agora, né? Percentual de brasileiros que voltaram para casa. Nesse período aqui, 61%, nesse período aqui, 65%. Os brasileiros estavam voltando mesmo. Olha só, os principais países de origem. Nesse período de 95 a 2000, primeiro vieram muitos do Paraguai, depois Japão, Estados Unidos, Argentina e Bolívia. Nesse período de 2005 a 2010, Estados Unidos, Japão, Paraguai, Portugal e Bolívia.
Então, repare que alguns países repetem. Estados Unidos, Japão, o próprio Paraguai e a Bolívia repete, certo? É interessante esse esquema. 95 a 2000, vocês reparam, por exemplo, que você tem uma troca Argentina por Portugal, né? Aqui é Argentina, aqui Portugal. Mas só que Bolívia está nos dois, Paraguai está nos dois, Japão está nos dois, Estados Unidos está nos dois. Você só troca esses dois países. E reparem os números, né? A Argentina, nesse período, era 7.700, Portugal, nesse período, era 21.376. Então, era um número muito grande, 3 vezes maior. Chama muita atenção. Por que, que a galera estava voltando de Portugal para o Brasil? Pô, Portugal, nesse período, lembra a crise econômica 2008, que atingiu Estados Unidos, 2012, que atingiu Estados Unidos e Europa também, né? 2008, 2012, as crises econômicas. Isso aí estava faltando emprego lá. A galera vendo o Brasil crescer aqui, bora voltar para casa. Beleza? Então, muito obrigado por essa parte aí. Show de bola. Vou abrir para pergunta já já. Muito boa aula, pessoal. Show de bola. Nesse clima amistoso, nesse clima tranquilo, né? Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham é só perguntar, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Nesse cantinho, nesse canto aqui, ó. Eu não consigo nunca acertar o lado, tá certo, pessoal? Mas valeu, muito obrigado, até uma próxima. Tchau.